Boa tarde. Inicialmente, em meu nome, em nome da Divisão de Clínica Médica Geral e Geriatria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar também a comissão organizadora pelo sucesso do evento. Tá? Nós vamos falar de doença de Alzheimer, especialmente do tratamento. O tratamento atual eu vou abordar em poucos diapositivos e deixei propositalmente para falar das perspectivas de tratamento, né, numa parte maior da apresentação. Optei por isso porque o tratamento já tem cerca de aproximadamente 20 anos que a gente utiliza as mesmas drogas, e isso não tem mudado muito, a não ser a apresentação de alguma outra forma de alguns medicamentos, né, o que não elevou de forma alguma a eficácia desses tratamentos, né? Eu gostaria, antes de começar a minha apresentação, e isso faz um sentido porque no fim eu vou perguntar de novo, talvez eu pergunte de novo, e o Rodrigo facilitou muito a minha apresentação falando da parte do diagnóstico. Ele repetiu várias vezes, inclusive, que não está na rotina, né, essa metodologia para fazer o diagnóstico. Hoje, nós podemos fazer o diagnóstico da doença de Alzheimer, da doença e não da demência, com cerca de 20 anos antes de aparecer os sintomas, né? Então, eu gostaria de saber de vocês, quem hoje, se tivesse na rotina esses exames, gostaria de saber se daqui a 20 anos vai ter a doença de Alzheimer. Estou vendo poucas pessoas. Talvez isso vai fazer sentido com a apresentação minha agora. Não necessariamente seguiria essa sequência aqui apresentada, mas essa é uma sequência que tem uma determinada lógica, né? Então começa ali com uma falência do clearance de beta-amiloide ou até um aumento da produção de beta-amiloide, especialmente o 42, tá? À direita vocês vão ver as possíveis medicações que poderiam agir nessa fase, tá? Depois disso, deposição do beta-amiloide em placas difusas, ativação da micróglia com uma resposta inflamatória, tá? Alteração da homeostase neuronal, o estresse oxidativo, tá? Alteração mitocondrial, resistência insulínica, hiperfosforilação da proteína tau, emaranhados neurofibrilares, inclusive a proteína tau marca a gravidade da doença, ou seja, quando ela está ali aumentada, isso quer dizer que existe a doença numa fase até mais grave. Uma disfunção sináptica neuronal difusa e, posteriormente, o quadro da demência, tá? Com as possíveis medicações, e nós vamos comentar algumas delas, e vocês podem observar que nós temos hoje só 4 medicações para tratar a doença, tá? E, volto a dizer, numa fase bastante final aqui, tá? O Dr. Rodrigo falou assim, olha, se a gente tivesse drogas para prevenir a doença, isso seria o essencial. Com relação ao tratamento atual, os anticolinesterásicos atualmente, eles tendem a melhorar um pouquinho a cognição, inicialmente, e depois permite uma evolução um pouco mais lenta, de tal forma que vai chegar num caso mais grave, teoricamente, um pouco depois. Isso é o que se busca hoje, o tratamento atual, tá? Não só hoje, há 20 anos mais ou menos. Bom, são conhecidos alguns deles, e todos eles têm um certo efeito. Esse daqui, por exemplo, na sobrevida, eles melhorariam um pouco a sobrevida, tá? Isso não é comum e não é diferente entre os 3 inibidores da acetilcolinesterase, tá? Melhora também, ele retarda a institucionalização, ou seja, isso é um benefício interessante. E trazer um pouquinho sobre os 3 medicamentos aprovados. O primeiro deles é a rivastigmina. Mais recentemente foi apresentado a forma transdérmica, tá? O donepezil, tá? Dosagem de 5 a 10 miligramas em uma tomada.
e a galantamina, dosagem de 16 a 24 miligramas em 2 tomadas, ou você pode utilizar uma tomada só na apresentação ER, né? Em termos de efeitos adversos, apesar dos laboratórios defenderem algumas, olha, tem menos efeito ou mais efeito, não foge muito disso daí. Então, eles são bastante semelhantes, tanto em eficácia quanto em efeitos adversos. Eu chamo atenção para vocês, né, porque pela ação da própria medicação, cuidado com a bradicardia. Tá? Nós tivemos um paciente uma vez que ele melhorava bastante, uma resposta bastante interessante, se eu não estou enganado, era com a rivastigmina, né? E ele apresentava bradicardia com isso, tirava a rivastigmina, melhorava a frequência cardíaca, de tal forma que a gente colocou um marca-passo nessa paciente, pelo benefício que ele tinha com o uso da rivastigmina. Então, cuidado com a bradicardia. Bom, como eu disse para vocês, eu ia falar pouquinho só sobre o tratamento atual e vou entrar nas perspectivas. Esse onde é positivo, bastante conhecido, né? Foi publicado no Lancet Neurology em 2010, que mostrava todas as drogas em estudo, né, de acordo com as fases, né? A fase pré-clínica, a fase 1, fase 2, fase 3, e a fase 4 é a fase de comercialização, ou seja, tinha ali o donepezil, a rivastigmina, a galantamina e a memantina. E as cores mostravam como agem essas medicações. Tá? Então, em vermelho ali, diminuição da produção do beta-amiloide. Em rosa, diminuição da agregação do beta-amiloide. Tá? Em branco, aumento do clearance do beta-amiloide. Tá? Em azul, diminuição da agregação da proteína tal ou da fosforilação da proteína tal. Tá? Em verde, as drogas colinérgicas, e em verde clarinho aí, outros efeitos, por exemplo, como estabilizadores de mitocôndria. Bom, esse era o panorama que tínhamos em 2010 ou seja, tinha grande expectativa nessas 13 drogas aqui da fase 3, tá? E isso que eu vou mostrar para vocês hoje, aonde deu isso daí. Ou seja, essa parte central aí, vou chamar a atenção e ficar um pouco maior. Poderíamos começar com qualquer uma, mas vamos começar pelo fencerine. Eu trago trabalhos aqui, tá? Esse foi uma apresentação num fórum de Alzheimer, que traz, nos finalmente, que o fencerine não mostrou efeito estatisticamente significativo sobre a cognição pelo ADAS-Cog. É uma escala de avaliação da cognição, nos 2 trabalhos em fase 3. A rosiglitazona e a pioglitazona para tratamento da doença de Alzheimer, tá? A rosiglitazona e a pioglitazona foram avaliados como tratamento potencial para a doença de Alzheimer pelo seu efeito na sensibilidade à insulina e efeito anti-inflamatório. Os resultados dos ensaios clínicos sugerem que a rosiglitazona não deve ser utilizado para o tratamento da DA. O semagacestat, ele foi apresentado em 2011, né, pelo diretor médico do laboratório. Ele, inclusive, pediu desculpas, trazendo os resultados negativos. A gente apostava bastante nesse semagacestat, né, pela diminuição da produção de beta-amiloide. E saiu mais recentemente, agora em 2013, em outubro agora de 2013, em setembro de 2013, né, essa literatura aí do semagacestat. Tá? Então, comparado ao placebo, o semagacestat não melhorou o status cognitivo e pacientes que receberam altas doses
tiveram significante piora da habilidade funcional das AVDs. Semaglutide foi associado com mais efeitos adversos, que incluiu câncer de pele e infecções. Além de não melhorar o status funcional, ele produziu aí câncer e infecções. O Tarenflurbil. Então, essa é uma literatura agora que saiu no JAMA, né? É um agente redutor do beta-amiloide 42, tá? E ele não retardou o declínio cognitivo, nem a perda das atividades de vida diária em pacientes portadores de DA leve. O EGC é um componente do chá verde, tá? É um estudo que ainda não fechou, então não temos resultados para dizer, para apontar nem benefícios nem malefícios quanto a esse possível medicamento. Então é um efeito neuroprotetor, tem um efeito neuroprotetor em animais, por meio do efeito antioxidante, ele pode modular a função mitocondrial, a expressão dos genes que regulam a programação da morte celular, da apoptose, indução da ação da alfa-secretase, bem como prevenir a agregação da beta-amiloide. Seria muito interessante se isso desse realmente resultado, porque ele tem uma promessa grande. Tramiprosat. Tramiprosat é essa literatura que representa aí os resultados, né? E os primeiros resultados analisados não mostraram efeito significante em resposta ao tratamento da DA. O Solanezumab, tá? É um anticorpo monoclonal, tá? Esse daqui é o registro no NIH da medicação, tá? E o Solanezumab é um anticorpo monoclonal, então, anti-beta-amiloide, tá? E o laboratório, né, ele traz que ela falhou em estudar, em trazer esse efeito no tratamento da doença de Alzheimer também. Outro anticorpo monoclonal é esse Bapinezumab, esse é o registro também no NIH, tá? O estudo foi interrompido no dia 6 de agosto de 2012, porque 2 grandes estudos em fase 3 não demonstraram benefícios clínicos. Esse é o registro também no NIH, né, estudando o lítio e o valproato, poderia retardar o desenvolvimento da doença de Alzheimer, tá? E o estudo dessa cooperativa aí demonstrou que a droga não somente é ineficaz, como também está associada com o aumento dos efeitos adversos. Nós estamos falando de drogas que chegaram na fase 3, passaram pela fase 1, pela fase 2, né? Tiveram bons resultados nessa daí, chegaram na fase 3, e a fase 3, o resultado é isso que eu estou mostrando para vocês, tá? Os antioxidantes, não há resultados convincentes para sugerir que a ingestão de antioxidantes possa prevenir a doença de Alzheimer. Tá? Estatinas. Estatinas não podem ser recomendadas para a prevenção da doença de Alzheimer. Tá? Esse era também a latrepirdzine, esse era uma droga de muita promessa, é o Dimebon, né? É um produto da Rússia, ele tem um efeito antihistamínico interessante e, usando como antihistamínico, ele melhorava bastante os pacientes com a doença de Alzheimer, tá? E foi para estudos, passou pela fase 1, fase 2, e na fase 3, o estudo multinacional em fase 3 falhou para reproduzir os robustos, eram realmente robustos resultados da fase 2. Nós até estávamos programados aqui, tinha no Brasil vários grupos que iam estudar o Dimebon aqui. Volto para aquela imagem inicial, né? Provavelmente esses que estão em fase 2 estão chegando agora na fase 3 para serem testados. E aí volta a nossa expectativa de termos alguma medicação apropriada para tratamento da doença de Alzheimer. Apropriada, sim, nós temos hoje, né? Mas quem trata a doença de Alzheimer sabe que os resultados que nós conseguimos
com relação a esses tratamentos, não são o que a gente consegue, por exemplo, para tratar um diabetes mellitus, para tratar uma hipertensão, uma dislipidemia. Mas eu costumo até dizer, eu mostro isso para os pacientes e costumo dizer, se o rei da Espanha tiver doença de Alzheimer, vai ser com essas drogas que ele vai ser tratado, tá? São essas drogas que são aprovadas hoje, tá? Bom, falando um pouco sobre a prevenção que foi tocada até pelo Rodrigo, né? Isso daqui seria a linha do tempo em termos de demência, né? Quando agem e por que agem, como deveria ter aí tanto os fatores de risco como os fatores protetores. Os fatores de risco eu já trouxe aqui, os fatores protetores, né? A atividade física seria uma delas, tá? E alguns trabalhos também nessa mesma linha, né? A atividade física regular pode representar um importante fator protetor para o declínio cognitivo e demência em idosos. Educação, né? Educação, vocês acham que melhoraria a parte de... seria um fator protetor realmente? Olha o que traz esse estudo. Mais educação não protege as pessoas do desenvolvimento de doenças neurodegenerativas ou vasculares, mas parece diminuir o impacto da doença na forma de expressão clínica. Isso já é, para quem trata, quem está no dia a dia da doença, tratando ali, cuidando, já é uma grande coisa. Tá? Atividade social e cognitiva, né? Estes resultados confirmam que os idosos com mais atividade social têm menos declínio cognitivo. Tá? Talvez essas três, atividade física, educação, atividade social e cognitiva, possam ajudar na formação do conceito de reserva cerebral, reserva funcional, atualmente muito falado, né? Ainda se interroga se isso existe, mas aparentemente, quando você faz uma reserva cerebral maior, você vai atingir aquela linha de sintomas clínicos um pouco mais para frente. Tá? Seria semelhante àquele pico de massa óssea para a osteoporose. Ok, bom, então, tendo feito aquela pergunta inicialmente, até que poucos gostariam de saber, né? Essa mesma pergunta foi feita num congresso internacional em 2011 também, por um economista de Harvard, que foi falar sobre o impacto desses novos critérios diagnósticos, né, em termos de economia. Ele preparou os slides para uma plateia que cerca de 80% gostaria de saber se ele vai ter a doença de Alzheimer ou não. Aqui, talvez menos de 1% teve. Lá, de uma turma de cerca de 400, 4 levantaram a mão. Ele refez a pergunta, inclusive. Assim, olha, acho que vocês não entenderam a pergunta. Aí repetiu, os mesmos 4 levantaram a mão, né? Porque era uma plateia seleta e provavelmente sabia que, apesar de a literatura científica, a ciência evoluiu tanto no diagnóstico, ainda nós estamos patinando na parte de tratamento. O Rodrigo falou, olha, a médio prazo. Eu acredito que a longo prazo, viu, Rodrigo? E talvez nós não trataremos essa doença com uma droga só, né? Talvez seja alguma coisa para prevenir, talvez seja, se for para tratar realmente, talvez seja alguma coisa de terapia celular, tá? Porque os danos que vão acontecer com o cérebro da pessoa, elas são difícil de uma droga só resolver. Bom, por fim, esse daí é o nosso time, e eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite da comissão organizadora, tá? E fico à disposição para vocês no final para responder as perguntas que vierem. Muito obrigado.